Hebreus capítulo 11, a partir do 39, eu leio a Bíblia na linguagem de hoje. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Capítulo 12. Assim nós temos esta grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Queridos, aqui o autor de Hebreus está nos incentivando a que nós possamos prosseguir em frente na nossa jornada cristã. Ele nos incentiva a nós caminharmos em frente na nossa vida cristã, como discípulos, como seguidores de Jesus. Então, nessa noite eu quero pensar com você sobre esse tema. Devemos seguir em frente. Nós, na verdade, como discípulos, nós fazemos parte de um plano maior de Deus. Eu e você, nesse plano de Deus para a humanidade, nós somos um elo de uma corrente. Nós estamos hoje, nesse tempo, nesse século, nesses dias, aqui servindo a Deus, glorificando a Deus, vivendo o Evangelho, tendo que dar o nosso testemunho, mas devemos pensar nas pessoas que vieram antes de nós, aquelas pessoas que já passaram por esse mundo antes de nós, aqueles que já deram o seu testemunho, aqueles que já correram a sua corrida, aqueles que já fizeram a sua parte. Mas nós temos que pensar também, meus irmãos, naqueles que ainda virão depois de nós. Porque nós vamos passar e depois de nós virá outra geração, virão outras pessoas. E essas pessoas vão dar continuidade naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos deixando. Nós devemos seguir em frente na nossa jornada cristã, porque nós somos parte de um todo, de um plano, de um projeto de Deus. O texto fala que aqueles que passaram aqui antes de nós, versículo 39, versículo 40, eles cumpriram o ministério, eles cumpriram a missão deles, mas eles precisam que agora nós demos continuidade. O texto fala para que elas fossem aperfeiçoadas, ou seja, com o nosso trabalho, com o nosso ministério. E no capítulo 12, o autor nos incentiva a continuar seguindo em frente, com base nessa nuvem de testemunha, dessas pessoas que já viveram aqui, para que nós então não tiremos o nosso foco de Cristo, nós possamos seguir a nossa jornada, nós possamos seguir a nossa vida. Eu e você temos um papel muito importante, meus irmãos, nessa era, nesse momento, nessa situação. Eu e você somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus. Eu e você, nós estamos fazendo algo, continuando algo que alguém já fez antes de nós. E nós vamos deixar para que alguém faça depois de nós. Por isso nós temos que seguir em frente. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai, de uma forma muito bela, ele vai descrever para nós a vida de homens e mulheres de fé. Se a sua fé está mais ou menos, se a sua fé está mais para pouca fé do que para bastante fé, se você está um pouco enfraquecido na sua fé, se você está com a sua fé um pouco instável,
Amado, leia o capítulo 11 de Hebreus. Porque aqui o autor ele faz uma lista, ele tem uma relação enorme de homens e mulheres que viveram, que realizaram, que venceram pela fé. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Aqui nós vamos encontrar registrado Noé, nós vamos encontrar aqui Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Nós vamos encontrar aqui homens e mulheres que deram a sua vida. Tem um momento aqui em que o autor, ele vai falar, a partir do verso 32, o que mais eu posso dizer? O tempo é tão pouco para falar. E olha só o que ele vai citar: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Ele vai dizer no verso 33, pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. O que é a sua luta? O que é a nossa luta? Diante da luta que esses homens e essas mulheres travaram, e o autor diz, pela fé eles venceram. Eles venceram as suas batalhas, e se eles venceram, nós também podemos vencer. Pela fé eles lutaram contra nações e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia prometido, fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada, foram fracos, se tornaram fortes, foram poderosos na guerra, venceram exércitos. Pela fé mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte, recusaram posições de status. Irmãos, capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que vai mexer com a nossa fé e vai incentivar a nossa fé. Então, se você em algum momento, se por algum motivo você está enfraquecendo na fé, tire um tempo, esse dia ainda, nessa noite, quando você chegar em casa, leia o capítulo 11. Durante essa semana, leia esse texto inúmeras vezes, a sua fé ela vai ficar fortalecida. O capítulo 11 nos desafia a continuar lutando pelo ideal que essas pessoas lutaram. E não somente lutaram, mas pelo ideal que elas deram também às suas próprias vidas. Porque assim como o autor fala que homens e mulheres tiveram bênçãos por conta da sua fé, a partir do verso 36, vai falar que outros foram insultados, outros foram surrados, outros foram acorrentados, jogados na cadeia, foram mortos a pedradas, foram cerrados pelo meio, foram mortos à espada, andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas, eram pobres, eram perseguidos, eram maltratados, andaram refugiados pelos desertos, pelos montes, viveram em cavernas, viveram em buracos na terra. E aí o autor vai dizer, o mundo não era digno dessas pessoas. Amados irmãos, nós estamos hoje vivendo uma fé que na verdade é uma fé que nós recebemos por herança de gerações que vieram antes de nós. Nós recebemos hoje um legado. Nós estamos recebendo hoje um evangelho que não fomos nós que construímos ou fomos nós que demos início, mas nós estamos dando prosseguimento para aquilo que pessoas fizeram, viveram, deram a sua vida, e hoje nós estamos dando continuidade. E por esse ideal, por aquilo que essas pessoas acreditaram, deram a vida, é isso que nós temos também que estar motivados a continuar a fazer. O futuro da igreja depende do nosso desempenho pessoal, da sua vida como cristão, da sua intimidade com Deus. O futuro da nossa igreja local, mas o futuro da igreja de Cristo também, amados, vai depender da maneira com que nós seguimos a nossa vida, a maneira com que nós corremos a nossa carreira, a maneira com que nós desempenhamos o nosso papel aqui como cristãos. Porque eu individualmente, na minha existência, eu preciso desempenhar a minha função, eu preciso desempenhar o meu chamado de ser cristão, eu preciso fazer aquilo que cabe a mim fazer como discípulo, eu preciso ganhar as pessoas que eu tenho que ganhar para Jesus, eu preciso discipular as pessoas que eu tenho que discipular para Jesus, eu preciso servir no ministério aquilo que só eu posso fazer e mais ninguém.
Então, apesar de que nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos um coletivo, mas cada um de nós, dentro desse coletivo, tem a sua função, tem a sua parte, tem a sua prerrogativa. Cada um de nós tem um papel que é único, que é exclusivo, que é intransferível. Eu não posso querer que a outra pessoa faça aquilo que está reservado para mim. Essa é a perspectiva individual ou pessoal da nossa existência como discípulos e como servos do Senhor. Mas também existe o aspecto então coletivo ou o aspecto histórico. E é nesse aspecto histórico que nós estamos fazendo parte desse elo. Se nós olhamos para o passado, nós olhamos para esses personagens. Nós entramos no Novo Testamento, nós vemos os apóstolos, nós vemos Pedro, nós vemos Paulo, nós vemos Silas. Depois nós entramos na era dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. E agora nós estamos numa nova geração. E tudo que esses homens viveram, tudo que eles construíram, essa história de fé, amados, agora está nas nossas mãos. Esse legado de fé, que começa lá em Gênesis e vem seguindo toda essa história, agora está sob nossa responsabilidade. E é nesse aspecto histórico, coletivo, que nós precisamos então desempenhar também bem a nossa função. É por isso que nós não podemos retroagir, é por isso que nós não podemos desanimar, é por isso que nós não podemos desistir. Porque se nós desistirmos, nós vamos jogar por terra, nós vamos jogar no lixo tudo aquilo que as outras pessoas fizeram antes de nós. Verso número 39, eles creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia sido prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que eles, aqueles que vieram antes de nós, somente conosco, fossem aperfeiçoados. Então percebam a responsabilidade, meus irmãos, igreja, a responsabilidade que está sobre as nossas mãos. Nós temos que honrar o trabalho de quem passou antes de nós. E não precisamos ir muito longe, lá no Novo Testamento. Pense nas pessoas que fundaram essa igreja há 30 anos atrás. Pense nas pessoas que deram a sua vida, deram o seu sangue. Pessoas que desbravaram esse lugar, esse bairro, a cidade. Vamos pensar nessas pessoas mais próximas, algumas delas estão vivas. Nós temos uma história para honrar a história dessas pessoas, a fé delas. E não somente honrar, nós temos que dar continuidade. Porque se hoje todos nós abdicamos da fé, se hoje todos nós apostatamos da fé, meus irmãos, nós estamos quebrando uma corrente, uma sequência, que alguém deu a vida por isso, e nós não podemos quebrar isso. Nós temos que dar prosseguimento. Nós podemos comparar a nossa vida, a nossa existência como uma corrida cristã. Estamos numa corrida. Capítulo 12, a partir do verso 1, o autor vai falar que nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Nós devemos deixar de lado o pecado, aquilo que nos atrapalha. E o autor fala assim: e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. E nessa corrida, meus irmãos, você tem a responsabilidade pessoal, eu tenho também essa responsabilidade, mas nós temos também uma responsabilidade coletiva. Então a gente pode ilustrar bem isso com a corrida de revezamento. É uma prova do atletismo, onde 4 atletas eles correm uma distância de 100 metros. E essa corrida de revezamento, ela representa muito bem a nossa vida cristã. Porque cada um tem que dar o seu melhor no seu tempo. Não correm os 4 juntos ao mesmo momento. Primeiro corre um, depois ele passa o bastão, o outro corre os 100 metros, o terceiro e o quarto. E só ganha a equipe que chegar em primeiro lugar. Então não importa se o primeiro corredor chegou na frente dos outros, se o segundo ou se o terceiro, quem vai ganhar o prêmio é a equipe toda, através do último corredor que passar da linha de chegada primeiro. Então, ao aspecto pessoal, cada um tem que dar o seu melhor, porque cada um dando o seu melhor, o coletivo, ele vai ter sucesso. E a igreja é assim.
Você precisa dar o seu melhor agora, nessa vida, na sua existência. Eu preciso dar o meu melhor agora como discípulo, como servo, porque eu estou correndo a minha corrida. Mas eu tenho que lembrar que alguém correu antes de mim, alguém veio antes de mim, alguém deu a sua vida antes de mim, e eu vou passar isso para uma outra pessoa. Eu vou passar para os adolescentes que estão aqui, para as crianças que estão aqui. Eu tenho que deixar elas numa boa condição para elas correrem também a sua corrida, e assim, na vinda de Jesus, nós sermos vitoriosos. Nós somos o elo nessa corrente, o elo entre o ontem e o elo do amanhã. Pensa na responsabilidade que nós temos. Pensa, meus irmãos, na responsabilidade que está sobre as nossas mãos. E não é só uma corrida para ganhar uma medalha, um prêmio, dinheiro, algum valor. É uma corrida que trata de almas, trata de vidas, trata de coisas espirituais, de coisas eternas. O nosso galardão, a nossa recompensa vai ser no céu, e não vai ser de bens materiais, mas vai ser de pessoas, de vidas que nós tocamos, de pessoas que nós impactamos. Por isso, meus irmãos, nós temos que seguir em frente. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, como o texto diz. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé. Nós não podemos desanimar, nós não podemos nos entregar. Nós temos que continuar lutando, correndo, seguindo em frente, mas sem esquecer de que veio pessoas antes de nós, e também não esquecendo que outras virão depois de nós. E para isso nós precisamos contemplar então 3 aspectos importantes. E o primeiro deles é o passado. Para que serve o passado nessa corrida cristã? O papel do passado, meus irmãos, é nos encorajar. Quando nós olhamos para esse passado de Hebreus 11, da galeria dos heróis da fé, quando nós olhamos para aquelas pessoas que vieram antes de nós, aqueles que viveram aqui antes de nós, aqueles que plantaram essa igreja, aqueles que viveram a sua fé, aqueles que nos evangelizaram, aquelas pessoas que nos apresentaram a Jesus, nós temos que olhar para essas vidas, lembrar dessas pessoas e nos sentir encorajados, nos sentir motivados, porque essa é a função dessa galeria dos heróis da fé. Ela é um incentivo para os desanimados. Ao você ler a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé e todos esses outros personagens, Davi, Sansão, Baraque, essa leitura tem que me impactar de tal maneira que eu preciso entender, puxa, eu não preciso, eu não devo, eu não posso ficar desanimado, eu não posso me entregar, eu tenho que continuar seguindo em frente, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar servindo ao meu Deus, eu tenho que continuar participando da igreja, eu tenho que continuar fazendo a minha parte. Porque se eu desistir, se eu desanimar, eu vou lançar por terra aquilo que as pessoas fizeram antes de nós. Nós temos que olhar para esse texto de Hebreus 11 como um incentivo para a nossa fé. Pensa se esses homens e mulheres que vieram antes de nós tivessem desistido. Imagina se eles tivessem desanimado. Imagina se Paulo tivesse deixado de seguir a Jesus. Imagina se Pedro tivesse deixado de seguir a Jesus. Imagina se os seus pais tivessem deixado de seguir a Jesus. O prejuízo, meus irmãos, espiritual que isso traria para as nossas vidas. Pensa nas pessoas que te evangelizaram, que te discipularam, pessoas que vieram antes de você, que formaram o seu caráter cristão, que te apresentaram Jesus, que te levaram para Deus, que investiram na sua vida. Imagina se essas pessoas tivessem desistido de Deus e da fé e da vida com o Senhor. O quanto isso teria feito mal para nós hoje. Talvez nós não estaríamos aqui. Talvez nós não estaríamos aqui na igreja se essas pessoas tivessem desanimado. E quando eu estou fraco na fé, quando eu estou desanimando, quando eu estou querendo desistir, eu tenho que lembrar dessas pessoas e valorizar o que elas fizeram por nós, porque as consequências para nós hoje seriam consequências muito trágicas se elas tivessem desanimado. E da mesma forma, se nós hoje desanimamos e abdicamos da fé, e abandonamos a Deus, e nos esquecemos do Senhor e da palavra, nós vamos gerar um prejuízo muito grande para quem vem depois de nós. Seja para os nossos filhos,
seja para os adolescentes, as crianças, os jovens que estão na igreja hoje. Imagina daqui a 5, daqui a 10 anos, a juventude hoje da igreja, pensando assim, mas se o pastor desviou da igreja, né, por que eu tenho que continuar vindo para a igreja? Se o meu pai abandonou a igreja, se o meu pai se desviou de Jesus, por que eu tenho que continuar indo para a igreja? Se aquela pessoa que me levou a Cristo enfraqueceu na fé, por que eu tenho que continuar indo à igreja? Nós vamos deixar um legado muito ruim, meus irmãos, uma consequência trágica. E isso também nos incentiva a olhar para o passado e nos sentir encorajados. Quem de nós nunca fraquejou na fé? Quem de nós nunca titubeou na nossa fé? Ou nós somos super cristãos, nós somos super servos de Deus, e que nós em nenhum momento tivemos um lapso sequer de fraqueza espiritual. Nós nunca tivemos um momento sequer, nunca pensamos em vou desistir desse negócio, é muito difícil, é muito pesado, é muita prova, é muita tribulação, é muita perseguição, cansei. Quem de nós nunca pensou, nunca passou por isso? Por mais rápido que seja isso, mas nós somos humanos, irmãos, nós somos sensíveis, e tem momentos que nós ficamos para baixo, e a vontade é sim de desistir, e é nesses momentos em que nós somos enfraquecidos, tentados, a nos desviar de Deus, da sua vontade, é que nós temos que olhar para Hebreus 11, olhar para aqueles que vieram antes de nós, e nos fortalecermos, e nos encorajarmos, e não vou desistir, não vou desanimar, eu vou seguir em frente, porque o meu galardão está separado para nós. Nós temos Deus, e nós temos essa nuvem de testemunhas que estão torcendo por nós. Capítulo 12, verso 1. Temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Quem é essa multidão de testemunhas? É todas as pessoas que já viveram e passaram por esse mundo e serviram a Deus antes de mim e antes de você. Hoje foi a última rodada do Campeonato Brasileiro e quase todos os estádios estavam cheios. As torcidas foram lá para incentivar os seus times, não para ficarem campeão, porque o campeão já existe, mas para alguns não caírem para a segunda divisão. Os estádios estavam cheios. E o que a torcida faz no estádio, meus irmãos? A torcida incentiva os jogadores, a torcida grita o nome, a torcida bate palma, a torcida faz ola, e ela então motiva quem está dentro do estádio a dar o seu melhor. Mesmo que nós não vejamos, há uma nuvem de testemunhas que o autor fala. Aquelas pessoas que viveram antes de nós, que já morreram e estão diante do Senhor, é como se essas pessoas estivessem num estádio e nós estivéssemos lá dentro. E nós temos que dar o melhor, e elas estão gritando o nosso nome, elas estão batendo palmas, elas estão dizendo: não desista, não desista, siga em frente, o jogo ainda não acabou, você não cumpriu a sua jornada, você ainda pode fazer mais, você ainda pode fazer melhor. Nós temos que olhar, irmãos, para esses personagens do Antigo e do Novo Testamento e buscar neles inspiração para que nós possamos seguir em frente. Naqueles momentos que você estiver enfraquecido na sua fé, aqueles momentos que você não sabe para onde ir, aqueles momentos em que você está frustrado com você mesmo por algo que você permitiu acontecer, por algum pecado que você não conseguiu vencer ainda, aqueles momentos em que você olha para você e fala assim: mas não tem jeito para mim, não tem jeito. Nesses momentos, querido, lembra de todas as pessoas que viveram e que ainda vivem, e que são incentivo, que deram a vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós devemos nos sentir incentivados por esta geração que veio antes de nós. O passado nos encoraja, mas nós temos diante de nós um presente. A partir do capítulo 12, versículo 1, o autor diz assim: portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra, e continuemos a correr sem desanimar. Meus irmãos, se quando nós olhamos para o passado, nós temos que sentirmos encorajados, o presente é um presente que nos desafia.
Porque nós estamos agora vivendo o nosso tempo, essa é a nossa hora, essa é a nossa vez, esse é o meu tempo, esse é o teu tempo. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, estamos aqui para fazer o nosso melhor. E o presente, ele nos desafia. Ele nos desafia a termos uma boa atuação e recebermos então o testemunho da fé, a recompensa pela nossa fé. E para isso nós não podemos descuidar, nós não podemos relaxar na nossa vida cristã. O autor diz que nós temos que continuar correndo em frente, mas para isso deixar de lado tudo que nos atrapalha, deixar de lado o pecado que se prende em nós e continuar correndo sem desanimar e olhando para Jesus. Ser cristão hoje, meu irmão, não é fácil. Ser cristão hoje é complicado. Ser cristão hoje é difícil. E é esse o presente que me desafia a viver uma vida cristã em santidade, em comunhão, diante de Deus, de tal maneira que eu possa receber o prêmio pela minha vida cristã. Nós estamos rodeados pelo adversário. Quem é o nosso adversário? Quem é o teu maior inimigo, querido? Quem é aquele que está querendo derrubar você? Quem é aquele que está querendo fazer mal contra você? Não é ele, não. Somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior adversário somos nós mesmos. Depois vem o diabo, depois vem os demônios, depois vem uma renca de outras entidades, pessoas e seres. Mas o nosso maior inimigo e o primeiro adversário que nós temos que vencer somos nós mesmos. Porque nós lutamos, irmãos, diariamente muito mais contra nós, as nossas vontades, os nossos egos, as nossas paixões, do que contra talvez as investidas de Satanás, as ciladas do diabo. Porque se nós não conseguimos vencer o nosso próprio ego, o nosso orgulho e aquilo que está enraizado em nós, o diabo nem precisa trabalhar, nem vai ter trabalho para nos derrubar, porque a gente mesmo vai se derrubar. Então o maior adversário sou eu mesmo, deixando de lado tudo que atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Aqui está o nosso inimigo, aqui está o nosso adversário. E vamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Então eu preciso lutar contra eu mesmo. Eu preciso largar os embaraços. Embaraços são aquelas coisas que nos impedem de ter uma vida cristã autêntica e saudável. O embaraço em si, irmãos, não é um pecado, não é algo trágico, mas também são hábitos, são costumes, são algumas coisas do meu dia a dia, que elas vão minando a minha fé, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade. Isso me atrapalha, isso impede que eu tenha uma vida mais empolgante diante do Senhor. Temos que deixar o pecado também, porque o pecado ele se agarra em nós, tem um carrapato, e nos faz mal. Nós temos que perseverar e nós temos que olhar para Jesus. Se nós fizermos isso, nós vamos poder vencer o presente. Nós vamos passar por esse tempo e nós vamos receber o galardão. O grande desafio é cumprir aquilo que Deus tem para mim e para você. Qual que é o projeto de vida que Deus tem com você e para você, e que através de você Deus vai realizar esse projeto, não de vida pessoal, mas um projeto de vida na comunidade cristã. O que é que Deus está separando para você, como discípulo, como cristão, como servo do Senhor? Querido, que ministério, que trabalho que você tem que realizar e que é só você e você não vai poder transferir para ninguém? É isso que nós temos que pensar. Nós temos um duplo desafio: santidade pessoal, santidade coletiva, como igreja, como cristão, como discípulos, mas nós também temos que pregar o Evangelho. Esse é o presente que nos desafia. Todo dia nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra a vaidade, nós lutamos contra o ego. E nós precisamos estar vivendo em santidade para que possamos então ministrar e compartilhar o Evangelho da graça de Jesus. O passado encoraja você, o presente te desafia, e agora resta para nós olharmos para o futuro.
E o que o futuro reserva para mim e para você, querido? O futuro reserva recompensa. O futuro reserva galardão. Versículo número 2 em diante: conservemos os nossos filhos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe estava prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus, ele abriu mão da divindade. Jesus, ele morre na cruz porque ele queria cumprir o seu ministério, e ele recebe então por isso a recompensa. E a Bíblia ela diz de maneira geral que eu e você vamos receber também um galardão, uma recompensa por aquilo que nós fizermos para o Senhor e diante do Senhor. O futuro ele me galardoa, o futuro me recompensa. O passado encoraja você a não desanimar. O presente desafia você a santidade e a seguir em frente, porque o futuro vai trazer recompensa. A galeria dos heróis da fé mostra a busca pelo galardão, a plena recompensa pela fé. O texto de Hebreus 11 vai dizer que mulheres pela fé receberam seus mortos que foram ressuscitados. Pela fé dominaram sobre nações. Pela fé fecharam boca de leões. Receberam a recompensa através da fé. O certo é que outros pela fé morreram, outros foram humilhados, mas mesmo assim eles receberam a recompensa individual deles, por aquilo que eles viveram diante do Senhor. A recompensa que nós buscamos, nosso galardão, queridos, não está nesse mundo. A recompensa que Deus tem para nós não é vivermos aqui nesse mundo e desfrutarmos das coisas aqui nesse mundo. A recompensa que Deus tem para nós está guardada na eternidade. A recompensa que Deus tem para mim e para você está reservada nos céus, e é de lá que nós vamos receber. E para isso nós temos que perseverar. Nós temos uma meta, nós corremos para alcançar um alvo. Nós não estamos vivendo nesse mundo como se esse mundo fosse o nosso destino final. Nós como igreja somos peregrinos, somos andarilhos, somos passageiros. Daqui mais alguns anos nós não vamos estar mais aqui. Daqui mais alguns anos, onde nós estaremos? No cemitério. E a nossa alma vai estar no céu diante de Deus. O nosso tempo aqui nesse mundo ele é curto, ele é breve. E é por isso que nós temos que trabalhar, dar o nosso melhor aqui, meus irmãos, porque quando passar esta vida na terra, a nossa existência vai continuar na eternidade, e é lá que nós vamos desfrutar dos tesouros que Deus tem para as nossas vidas. Não podemos trazer o céu para a terra e achar que aqui é o nosso lugar. Quem vive apenas para esse mundo, a Bíblia diz que é o mais infeliz de todos os homens. Nós somos como peregrinos, como os estrangeiros numa terra estranha. Nós estamos a caminho, e nós estamos no caminho, a caminho do céu, a caminho da eternidade, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto disse: mantenha os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ele fez nascer a fé no nosso coração, e Ele vai fazer com que essa fé se concretize. É através de Jesus, por meio de Jesus, e é em Jesus que nós vamos receber as recompensas. Nós temos progredido na nossa corrida, ou nós estamos correndo em círculos? Na nossa vida cristã, eu estou crescendo, eu estou caminhando, eu estou progredindo, eu estou crescendo, eu estou apenas sobrevivendo, andando em círculos, sem sair do lugar. Eu não consigo ver a minha vida crescer, amadurecer e chegar no ideal de Deus para mim. Aonde está a nossa expectativa? Aonde estão os nossos olhos firmados? Para quem nós estamos olhando? Para quem nós estamos mirando? Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso futuro? Qual que é a nossa esperança? Tem muitas pessoas que vivem apenas para esse mundo, e é por isso que a Bíblia diz que elas são as pessoas mais infelizes. Porque quem vive pensando só nesse mundo
esquece que existe uma eternidade toda para nós desfrutarmos da vida na presença do Senhor. Amém? O passado precisa te encorajar a não desanimar e a não desistir. O presente te desafia a santidade, a dar o melhor, a ser um cristão ativo, ser um cristão vivo, um cristão participativo. Porque o futuro espera uma recompensa para você, um galardão pelo teu serviço, pela tua fé, por aquilo que você desempenhou aqui nesta vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu não sei quanto aos irmãos, quantas vezes você pensou em desanimar e desistir. O pastor também pensa às vezes em desanimar e desistir do ministério e de muitas coisas. E imagino que você também passa por isso, em algumas situações, em algumas circunstâncias, né, quando as tribulações elas apertam, quando nada dá certo, quando parece que tudo está errado, tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, dá errado, vai para outra, não tem sucesso, faz outra coisa, dá pulo na água. A gente passa por esses momentos, meus irmãos, seja pessoalmente, seja como família, seja profissional, até mesmo na nossa vida espiritual. Pedro, quando ele nega Jesus, ele desiste do seu chamado, do seu ministério. Depois de negar a Jesus, Pedro voltou a pescar. Os discípulos, 2 deles, depois que Jesus morre, eles voltam para casa. Eles vão para Emaús, a cidade deles. Saem de Jerusalém e voltam para Emaús. Jesus se apresenta, caminha com eles. E lá em Emaús, Jesus parte o pão. Eles então reconhecem Jesus e voltam correndo para Jerusalém para compartilhar com os outros. João Marcos abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão, uma desavença, e eles se separaram. Mas no final da vida de Paulo, ele diz assim: traga Barnabé, traga João Marcos, que ele é muito útil para a obra do Evangelho. Irmãos, todos nós estamos sujeitos à fraqueza, momentos de instabilidade na nossa fé, na nossa vida cristã. Todos nós estamos sujeitos a deixar algum ministério que nós estamos desenvolvendo hoje na igreja, ou talvez a nem começar a desenvolver algum ministério. É por isso que esse texto nos torna útil, porque nós lemos esse texto e olhamos para quem veio antes de nós. Esse texto nos mostra o nosso desafio atual como cristão, como discípulos. E ele diz assim: olha, vale a pena continuar, porque vai ter uma recompensa, vai ter um galardão. Por isso que esse nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus grandioso. E é nessa jornada de fé, querido, nessa vida com Deus, nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, siga em frente. Siga em frente. Não desista, não pare, não desanime. Não esmoreça, siga em frente. Olhe aqueles que vieram antes de você, olhe para os seus pais na fé. Olhe aquelas pessoas que enfrentaram muito mais lutas, muito mais tribulações que eu e você estamos enfrentando hoje. Perseveraram. E hoje são exemplos de fé para nós. Cuidado com o presente. O presente é desafiador. O presente com Deus é um presente de desafios. Tenha certeza que no futuro Deus vai te dar recompensa. A sua participação, a minha participação, ela vai prejudicar ou ela vai beneficiar aqueles que vão vir depois de nós.
Da mesma forma que pessoas vieram antes de nós e deixaram para nós um legado de fé, um legado de esperança, um ministério, uma igreja, nós vamos deixar isso para as pessoas que vierem depois de nós. Que igreja nós vamos deixar para as futuras gerações? Meus irmãos, que exemplos de fé nós vamos deixar para os nossos filhos e para as outras gerações? Qual a imagem de cristão, de discípulo que nós estamos construindo na geração que vai nos suceder? Nós precisamos pensar sobre isso. Por isso nós temos que dar o nosso melhor hoje. Ele deu o seu melhor para Deus hoje. Dê o seu melhor para Jesus hoje. Sirva a Ele de todo o seu coração. Sirva a Ele com paixão, com entusiasmo. Sirva a Ele com devoção, com dedicação. E quando você se sentir fraco, assim, sai para lá, fraqueza. Meu Deus é maior, eu estou com Deus. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente. Quando você se sentir fraco na fé, procure um irmão e caminhe junto, e ore junto, esteja com ele, a sua fé vai se fortalecer. Só não desista, querido, só não desanime. Não se entregue. Deus pode fazer muitas coisas por você e através de você. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa a tua igreja nesta noite. Especialmente aqueles irmãos que estão enfraquecidos, aqueles irmãos que estão desanimando, ou aqueles que até mesmo já desanimaram. Aqueles que por algum momento, meu Deus, pensaram em desistir, pensaram em abandonar o projeto de vida que o Senhor está apresentando para cada um deles. Meu Pai, não permita que nenhum de nós esmoreça em fraqueza, mas nós possamos caminhar juntos, correr juntos, desenvolver juntos o nosso ministério. Possamos dar o nosso melhor e receber o galardão, a recompensa que o Senhor está separando para todos nós da eternidade. Abençoa-nos, Pai, nesse propósito. Assim nós oramos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.